Sejam bem-vindos à nossa lição de número 7, a sequência da história bíblica. É isso que nós vamos estudar hoje. Então nós temos 7 textos, a época pré-abraâmica, a época de Israel, da conquista de Canaã, a monarquia, o reino dividido, o cativeiro babilônico do reino de Judá, profetas do reino do sul e restauração pós-cativeiro. Ao concluir o estudo desta lição, o aluno deverá ser capaz de mencionar os 2 períodos da história pré-abraâmica, destacar os eventos relevantes da história na época relativa a Israel, mais precisamente o período patriarcal, Israel no Egito e Israel no deserto, descrever a conquista de Canaã, os períodos dos juízes e da monarquia de Israel, dar a principal causa da divisão do reino de Israel em 2, dizer a razão por que Deus permitiu que Israel fosse levado cativo para a Babilônia, destacar a importância do ministério profético, tanto dos não literários como dos literários, e citar os nomes de 2 vultos, judeus ilustres, usados por Deus na restauração de Israel após o cativeiro babilônico. Então, é esta a nossa lição. Então, recordando aquilo que nós já estudamos, aquilo que seria o nosso primeiro encontro, né, que são os vídeos 1 e 2, nós estudamos ali a importância das Escrituras, a Bíblia como livro. E o que seria o nosso segundo encontro, né, os vídeos 3 e 4, nós vimos a Bíblia como a palavra de Deus, o cânon da Bíblia e sua evolução histórica. E no nosso terceiro encontro, que seria as lições 5 e 6, nós vimos a preservação e a tradução da Bíblia. Então, de uma forma assim rápida, nós vimos a Bíblia, né, e como ela chegou até nós. Então, tivemos um estudo panorâmico sobre esse assunto. Tá certo? E hoje o nosso autor, ele nos leva a uma viagem que vai de Gênesis a Malaquias. Então ele vem falando aos pouquinhos tudo que está sendo narrado no Pentateuco e nos livros históricos. Tá? Então nós vamos ver 17 livros. Tá? Os 5 do Pentateuco, os 12 da história de Israel. Ok? É uma viagem que nós vamos fazer de mais ou menos 3.600 anos, nesses poucos minutos que nós estaremos aqui juntos. Tá certo? Então, para quem não teve a oportunidade ainda de ler o Pentateuco, de ler a história de Israel, né, aqui nós vamos ver um resumo de tudo aquilo que aconteceu. Então, na lição de hoje, nessa lição de número 7, o autor nos leva a esta viagem. Tá certo? Então, vamos lá. Eu pedi para vocês assistirem essa aula, trazendo 2 folhas de papel, que eu vou ensinar vocês a fazer 2 mapas, que são mapas muito úteis para aquele que gosta de estudar a palavra de Deus, para todo estudante da Bíblia. Tá certo? Nós vamos fazer o primeiro mapa aqui a região em que mais de 90% de toda a narrativa bíblica ocorreu ali. Então é um mapa bem importante. Então peguem uma folha de papel, tá? Coloquem ela deitada, né, na horizontal, tá certo? Como está esse aqui no vídeo, aparecendo aqui no vídeo. Tá? Então ela deitada. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma marcação na folha. Então, aqui em cima, ó, faça um tracinho aqui, mais ou menos no meio da folha,
tá? Só para orientação. Aqui embaixo também a mesma coisa, tá certo? Aqui, agora aqui nas laterais, opa, tá? Nas laterais, do outro lado agora, tá certo? Então 4 marcações. Agora vamos dividir essas marcações da mesma forma. Então aqui em cima, ó, mais ou menos na metade, faço uma marcação, mais ou menos aqui outra, aqui embaixo também, ó. Tá certo? Nas laterais também. Isso aqui é só para servir de orientação. Aqui embaixo. E do outro lado também. Tá certo? Opa! Então os irmãos desculpem, para fazer assim no computador ele é difícil. Tá? A mão treme, é difícil fazer, é diferente do que fazer num quadro. Mas vamos indo, vamos tentando aqui. Ok? Fizeram essas marcações, essas divisões. A vantagem do vídeo é que pode pausar, fazer e ir continuando, passo a passo. Tá certo? Aqui em cima faltou. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é um mar. Um mar que tem na Bíblia. Então nós vamos começar daqui, dessa marcação. Vamos vir até aqui, né, nessa direção aqui. Vamos descer e entrar nessa marcação aqui. Então vocês façam assim como eu vou fazer, ó. Então mais ou menos assim. Então como é um mar, vocês podem fazer um do lado, tá? Venham até aqui, desçam, como se fossem umas ondas, né? Tá certo? Vocês sabem que mar é este? Alguém tem alguma ideia? Então quem falou mar Mediterrâneo acertou. Tá? Esse aqui é o mar Mediterrâneo. Só que na Bíblia fala mar grande. Tá? Chama ele de mar grande. Tá certo? Então toda vez que você lê na Bíblia mar grande, está se referindo ao mar Mediterrâneo. Tá certo? Agora aqui, vamos fazer um outro mar. Então começando aqui nessa marcação, vamos terminar um pouco antes dessa daqui. Vamos fazer um M. Tá? Letra M. Então a gente pega, opa, sobe, desce, sobe, vem até aqui mais ou menos. Então a letra M. Esse aqui é um outro mar. Que mar é esse aqui? É o Mar Vermelho. Mar Vermelho, tá ok? Tudo bem? Tranquilo até aí? Tá? Então aqui, agora que vocês vão pegar dessa marcação, trazer até aqui e descer. Vou fazer assim. Aqui também é um mar. Tá certo?
Aqui é o Golfo Pérsico. Tudo bem? Então, Golfo Pérsico, Mar Vermelho e o Mar Grande. Tá certo? Agora vamos fazer um rio. Primeiro vamos fazer um triângulo aqui de cabeça para baixo. Vamos fazer mais ou menos aqui assim, ó, no meio. Faço assim um triângulo. Tá certo? Aí aqui desço um rio, que é o famoso Rio Nilo. Tá? E esse triângulo aqui, ele é chamado de Delta do Nilo. Tá certo? Então no mapa de vocês, vocês vão escrevendo, tá? Que para mim é muito difícil escrever aqui. Então escrevo aqui Rio Nilo, com relação a ele aqui. Aqui Delta do Nilo, tá? Aqui o Mar Grande, escrevam isso. Podem colocar entre parênteses Mar Mediterrâneo. Aqui o Mar Vermelho. Aqui o Golfo Pérsico, né? Tá certo? Agora vamos fazer dois rios também. Outros dois rios. Então vamos lá. Pegando aqui em cima. Ó, na divisão aqui, ó. Tá? Então vocês vêm trazendo. Vocês vão unir a ponta ali do Golfo Pérsico. Tá certo? E puxar daqui também, dessa marcação. Opa. Um outro rio. Que vai se encontrar naquela ponta ali. Tudo bem? Tranquilo? Então esse rio aqui, vocês escrevam aí. Esse aqui da esquerda é chamado de Rio Eufrates. Tá? E esse rio aqui é chamado de Rio Tigre. Tudo bem? E aqui dentro fica a Mesopotâmia. Isso aqui era a Mesopotâmia. Inclusive a palavra Mesopotâmia, né, vem de duas palavras em grego e quer dizer entre rios, né? Entre rios, no meio dos rios. Tá certo? Tudo bem? Agora aqui, mais ou menos aqui no meio, ó, e nessa direção, faça uns montezinhos aqui. Tá? Nessa direção aqui, ó, quase que no meio. Aqui é o Monte Hermon. O Monte Hermon é onde nasce o Rio Jordão, o rio onde Jesus foi batizado. Então aqui vocês traçam uma linha pequenininha. Na ponta dessa linha, uma bolinha pequena. Tá? Já vou dizer o que é, né? Mais uma linhazinha. Façam uma maior. Então desçam. Tá certo? Aí aqui vocês façam assim. Tá certo? Esse aqui ficou muito grande. Deixa eu apagar ele aqui. Ele é assim. Então o que é? Aqui é o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. Então ele vem, entra aqui no Lago de Merom,
que hoje em dia é um lago que está com muita pouca água, tá ok? Mas é bom vocês saberem que existe esse laguinho aqui, é muito pequeno. Aí o rio continua e entra aqui, que é o Mar da Galileia. Tá certo? Aqui é o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia é um lago de água doce extremamente grande, né? Então o rio entra no Mar da Galileia, sai, vem descendo em direção ao sul e desemboca no Mar Morto. Tá? Esse aqui é o Mar Morto. Tá certo? O Mar Morto ele é 3 vezes maior que o Mar da Galileia. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Então aqui é Israel, né? É Canaã que nós vamos ver. É Israel. E aqui em cima, só como orientação, faço aqui um sinal de mais. E aqui uma setinha, tá? Isso aqui é uma rosa dos ventos. É para indicar a direção no mapa. Então a direção norte, que é a direção mais importante. Tá? Então o norte fica em cima. Tá? O contrário do norte é o sul. O sul fica aqui embaixo. Tá? Então a Bíblia se refere norte a sul. Aqui seria leste e oeste. Mas a Bíblia não fala leste e oeste. Então a Bíblia fala assim, com relação ao leste, ela fala oriente ou deserto. Então se você vê uma direção na Bíblia falando deserto ou falando oriente, é o leste. Tá certo? E aqui é o ocidente, que seria o oeste é o ocidente. Ou então o grande mar, ou o mar grande. Tá? Quando a Bíblia se fala assim com relação ao mar grande, em relação à localização, à direção, ela está falando do oeste. Tá bom? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá certo? Então escreva aí, aqui o Rio Eufrates. Né? Esse aqui o Rio Eufrates e o Rio Tigre. Tá certo? Aqui você escreva Monte Hermon, Lago de Merom, Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Mar de Quinerete. No Antigo Testamento fala assim também. Tá? Às vezes Mar de Tiberíades ou Mar de Quinerete. Tá certo? E aqui o Mar Morto. E aqui o Rio Jordão, que foi onde o Senhor Jesus foi batizado. Tudo bem? Tranquilo? Então pratiquem esse mapa, né? Faça umas 5 vezes, pratique para vocês memorizarem ele, saberem fazer. Tá? Vocês chegam a um ponto que vocês não precisam fazer essas marcações aqui para se orientar. Então é interessante todo estudante da Bíblia saber bem esses mapas. Tá bom? Tudo tranquilo? Então vamos prosseguir. Então o que vocês aprenderam a fazer foi esse mapa aqui. Tá certo? Foi essa região aqui, mais ou menos, que vocês aprenderam a fazer. Então tá aqui o Mar Grande, né? Nós aprendemos aqui. Aqui é o Delta do Nilo, tá certo? Aqui o Rio Nilo. Aqui o Mar Vermelho, que é aquele M, tá certo? Aqui o Golfo Pérsico. Aqui o Rio Eufrates, né? Vindo até aqui. Aqui o Rio Tigre, tá bom? Então aqui, ó, o Mar Morto. Aqui o Mar da Galileia. Tá certo? Então foi esse mapa que vocês aprenderam a fazer. Então 90% ou mais de toda a narrativa bíblica, ela ocorreu aqui, ó, nessa região toda. Ok?
Então, mais de 90% ocorreu aqui. Então, é bem importante a gente saber esse mapa. Tá certo? O lado de cá, a gente só vai aprender esse lado aqui quando estuda Atos. Que a gente vê o crescimento da igreja, a igreja começa aqui em Jerusalém, vai subindo e vem para cá. Então, Ásia, Ásia Menor, Europa, tá certo? Então, só quando a gente estuda Atos que a gente vê essa parte de cá. Ou então, o início de Apocalipse, que são as 7 igrejas, né, que constam aqui da Ásia. Tá certo? Então, vocês vão ver muito esse mapa aqui, né? O estudante da Bíblia, ele vê muito esse mapa. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui é o mesmo mapa que nós fizemos, só que eu acrescentei aqui uma água de verdade, né, para não deixar o mapa tão estático assim. Tá certo? Mas é o mesmo mapa. E a aula, essa aula de número 7, eu vou dar em cima desse mapa. Tá certo? Eu não vou seguir diretamente o nosso livro, tá? Mas tudo que eu falar aqui está no nosso livro. Tá certo? Então essa aula número 7 vai ser toda aqui em cima do mapa. Tá bom? Então vamos lá. Nós estamos falando em Gênesis. Nós estamos em Gênesis propriamente dito, né? E vamos começar falando da época pré-abraâmica, ou seja, da época antes de Abraão, que ela é dividida em duas partes. É o período antediluviano, que é tudo aquilo que aconteceu antes do dilúvio, e depois do dilúvio até Abraão. Ok? Agora outra coisa também, cronologia bíblica. Quando se fala de cronologia, né, vocês podem observar aí no nosso livro, então as datas que vocês estão vendo aí, elas não são exatas. Elas são marcadas, mostradas, mas não correspondem a uma realidade. Tá ok? Elas são datas aproximadas. De Jesus para trás, tá? O que acontece é o seguinte, de Jesus para trás, quanto mais é afastado, mais difícil é a exatidão da data. Tá ok? Então, na história do mundo, na história da humanidade, quanto mais andar para frente, as datas vão sendo mais coerentes, mais corretas. Tá ok? Quanto mais andar para trás, menos coerente e menos corretas. Tá bom? É tudo aproximado. Tá certo? Então nós estamos começando no ano de 4004 a.C. em Eridu. Eridu ficava aqui, ó, nessa região. Tá? Eridu era essa região. E aqui, segundo os estudiosos, os doutores aí, eles acreditam que era aqui nessa região que ficava, né, que ficava o Jardim do Éden. Ok? Era nessa região aqui. O Jardim do Éden ficava aqui dentro dessa região. Tá bom? Então a história da criação do homem e tudo que aconteceu até o dilúvio foi passado aqui nessa região. O homem peca, ele é expulso do paraíso, a humanidade vai crescendo, crescendo, crescendo. Tudo acontece aqui nessa região. Tá certo? Aí até que acontece o dilúvio. As pessoas se tornaram tão mais, que Deus resolveu dar um fim naquela situação. E houve o dilúvio. Né? Só escapou Noé, a sua esposa, seus 3 filhos
e as esposas dos 3 filhos. Tá certo? Então houve o dilúvio, né? Eles eram dessa região, só que a arca veio parar mais ou menos aqui nessa região, ó, a 800 quilômetros, tá? Mais ou menos 800 quilômetros dessa região onde eles viviam. Tá? A arca pousou aqui no Monte Ararat. Tá certo? É claro, né, irmãos? Tudo isso aqui é aproximado. O nosso mapa aqui nós fizemos à mão, não tem escala, não tem nada, né? Então, só para os irmãos terem uma ideia. Tá? Então, o Monte Ararat, né? Ele abrange essa região toda, né? Ou mais até. Tá? E a arca pousou num monte aqui. Tá certo? Então, o que aconteceu? Eles desceram, eles pousaram aqui e desceram. Tá? E a população aumentando, 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 tá? Até que chega aqui, já em torno de 100 anos já, aparece uma figura chamada Nimrod. Tá certo? Que é o considerado o fundador do imperialismo. Por quê? Ele fundou aqui Babel, uma cidade aqui chamada Babel, era aqui, 3 cidades em volta dela, tá? Era Ereque, Acade e Calmé, né? 3 cidades em volta. Depois ele veio aqui para cima, fez uma outra cidade chamada Nínive. E mais 3 cidades em volta dela. Tá certo? Era Rebote, Ir, Recém e Calar. 3 cidades em volta dela. Então foi o primeiro imperialista. Tá certo? E com ele é que surgiu aquela história da Torre de Babel. Né? A ordem de Deus era para eles se espalharem pelo mundo. Mas não. Ele juntou todas as pessoas e construiu aquela torre, né? Então ele foi o líder daquela, vamos dizer assim, aquela rebelião contra Deus, que estava exatamente indo contra aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. Tá? Então Nimrod, ele se destacou bastante, inclusive a própria Bíblia elogia ele no sentido de que ele foi um grande caçador, né? E segundo a tradição foi ele quem domesticou o cavalo e caçava leões com cavalos, né? Isso aí, inclusive, foi descoberto uma gravura. A arqueologia descobriu uma gravura, né? Com o Nimrod montado num cavalo e caçando leões, tá certo? Então é essa a história da humanidade aqui, o início, né? Como tudo começou, tá certo? Então nós temos aqui a criação do homem, depois o pecado, depois o pecado estava tão grande, né, que Deus resolveu dar cabo de tudo. Houve o dilúvio, a arca parou aqui em cima, no Monte Ararat, e eles vieram descendo, e 100 anos depois surgiu Nimrod. Tá certo? E depois que Nimrod morreu, fizeram uma estátua dele, que ele era muito famoso na época. E a partir daí, irmãos, é que se começou a, a adorar as estátuas. Né? Foi a partir daí. Começou a idolatria. Tá certo? Então todas as religiões que levam seus adeptos a se prostrarem diante de imagens, de esculturas, teve sua origem aqui em Babel. Tá certo? Em Babilônia. Depois da morte de Nimrod, tá bom? Então, é isso que aconteceu.
então depois de Nimrod, o tempo foi passando e surge uma cidade aqui bem conhecida nossa. Opa, ficava nessa região chamada de Ur, que era o lar de Abraão. Tá certo? Então lá era a cidade da família de Abraão. A Bíblia ela fala que Terá tinha 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Tá certo? Fala também que o último filho, Harã, ele morreu em Ur. Tá? Dos 3 filhos de Terá, um morreu aqui, que foi o Harã. Então Terá, o que ele faz? Ele pega a sua família e leva para uma cidade chamada Harã. Tá? Só não vamos confundir, tá? A cidade com o filho dele. Os dois se chamam Harã. Tá? O filho que morreu e essa cidade para onde ele foi. Ficava em torno de 950 quilômetros de Ur. Então ele pega a sua família, inclusive Ló, que era filho de Harã, né? O filho falecido. Então ele pega a sua família e vai morar em Harã com toda a sua família. Tá certo? E lá, Abraão, Deus visita novamente Abraão dizendo para ele, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Por que novamente? Porque Deus já havia falado com ele aqui em Ur. Tá certo? E quando chega em Harã, Deus fala com ele novamente, sai da tua terra, da tua parentela. Então após a morte de Terá, Abraão sai de Harã. Tá certo? Então ele sai, Ló resolveu ir atrás dele. Tá certo? Então ele sai de Harã. Opa. Ele dá essa volta aqui. Tá? E vem até mais ou menos aqui. Em torno de 850 quilômetros de distância. Então imagine, irmãos. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Ele nem sabia que terra era essa. Mas ele sai e vai nessa direção. E aqui é a primeira parada dele em Canaã, que na realidade é a própria terra prometida. Daqui é Siquém. Tá certo? Então ele vai para essa terra, dá essa primeira parada em Siquém. E nessa terra, os habitantes dessa terra, os cananeus, né, eram nações idólatras, ímpias. Eles eram maus. Eles não conheciam a Deus. Tá certo? Inclusive eles até sacrificavam filhos para as divindades. Tá? Então ele chega aqui a Siquém, primeira parada dele. Desculpe, irmãos, mas é difícil escrever, tá? Siquém. Tá certo? Então a sua primeira parada. Então de Siquém, ele vai para onde? Ele vai para Betel. Ele desce. Vai até Betel. Aqui, ó. Betel. Depois ele desce mais uma vez. Tá? Então ele vem aqui, que é Hebron. Hebron. Tá certo? Aqui fica Salém, ficava Salém, que no futuro passou a se chamar Jerusalém. Tá certo? Ele chega a Hebron. Então foi a terceira parada dele. Primeira Siquém, segunda Betel e terceira Hebron. De Hebron ele foi para o Egito por causa da grande fome.
Então ele veio aqui para o Egito por causa da fome. Tá certo? Lembra aquela fome que teve aquele episódio que ele falou para o rei do Egito que Sara era sua irmã, né? Então foi nessa situação aqui. Então após essa estadia dele no Egito, ele volta para Betel, tá? Então ele retorna aqui, ó. Volta para até Betel e para nessa região aqui. Então nessa região aqui, Ló resolve se separar dele, né? Aquela briga que teve entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Ló vem para cá, ó. Vem para essa região aqui, que é onde ficava Sodoma e Gomorra. Ok? E em Canaã, Deus faz 3 promessas a Abraão. Lembra das promessas que ele fez? A sua descendência herdará a terra de Canaã, né? Que seus descendentes formariam uma grande nação e que seus descendentes iriam abençoar todas as nações da terra. Então ele promete toda essa terra, né, para Abraão e para os seus descendentes. Tá certo? Tudo tranquilo? Então ele morando nessa região aqui, ele tem um filho, que é Isaac, né? Morando nessa região, ele tem um filho que é Isaac, que é o filho da promessa, e assim a Bíblia vai nos mostrando que como surgiu o povo de Israel, né? O povo de Israel começou com Abraão, depois Isaac, tá? Aí Abraão faz o quê? Ele manda o servo dele, Eliezer, pegar uma esposa para Isaac, onde tinha os parentes dele. Ele não queria que Isaac se casasse com as mulheres dessa terra aqui, que não era da família, né? Então ele manda Eliezer, aí Eliezer vai até Harã, lembra? Vai até Harã, que é onde tinha a família de Abraão. Naor ficou aqui com a sua família. Então Isaac vai, Eliezer vai lá e traz Rebeca para a esposa de Isaac. Tá certo? Tudo bem? Né? Depois, continuando a história, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó engana Isaac, né? Engana Esaú e foge. Aconselhado pela sua mãe, ele foge, né? E vai para a terra dos parentes dele, que é lá em Harã, né? A terra onde tem Labão, que é irmão da mãe dele, né? Irmão de Rebeca. Tá certo? Então, chegando em Harã, Jacó passa 20, 21 anos lá e forma uma família muito grande, né? Ele passa a ter 12 filhos e retorna para a terra prometida, tá? Retorna para a terra prometida com sua família imensa. Aí acontece aquele episódio de José, né, que os irmãos estão lembrados. José é vendido aqui para o Egito. Então também acontece uma grande fome, e nesse período José já é o segundo, né, ali no Egito. Ele só é o superior a ele, só Faraó. E ele traz a família dele, que é Jacó, seus filhos, toda a família, né, esposas, filhos, netos, né, em torno de 70 pessoas, traz aqui para o Egito. E eles vêm morar nessa região aqui, tá? Que é a região de Gósen.
tá certo? E com isso, aquele de 70 pessoas, o povo vai crescendo, crescendo e se torna 600 mil homens. Só homens acima de 20 anos. Então estima-se que na época do Êxodo já existia mais de 2 milhões de pessoas descendentes de Jacó aqui no Egito. Tá bom? Então chegamos no Êxodo, né? O povo, ele sai do Egito, ele é liberto pelo poder de Deus. Então ele vem, aquele povo todo, atravessa o Mar Vermelho, mais ou menos nessa região. O Senhor não levou eles por aqui, poderia ter levado eles por aqui para a Terra Prometida, né? Mas havia povos de guerra, havia guerras aqui. Então o Senhor trouxe eles por esse caminho, eles atravessaram o Mar Vermelho, tá? Vieram aqui até aqui o Monte Sinai. Tá certo? E ali no Monte Sinai, Deus organiza esse povo, que até então eram escravos no Egito. Imaginemos um bando de gente, mais de 2 milhões de pessoas andando pelo deserto, atravessando o mar, continuando pelo deserto. Então aqui, Deus organiza esse povo como nação. Tá certo? Deus dá leis para esse povo. Então as coisas já mudaram para os israelitas. Agora eles são um povo organizado, um povo de Deus, realmente. E deles saem, depois de em torno de 2 anos, eles saem aqui do Monte Sinai em direção à Terra Prometida. Tá? Eles estão em direção à Terra Prometida. Aí chega aqui, nesse ponto, acontece aquele episódio de ser mandado os 12 espias para espiarem a terra aqui. E eles retornam, né, dizendo que realmente a terra era boa, manava leite e mel, mas eles ficaram com medo dos habitantes dessa região. E por causa desse medo, deles passarem esse medo para os outros, né? Então Deus decidiu que eles iam ficar 40 anos rodeando o deserto, até que toda aquela geração morresse. Só escapou Josué e Caleb. Né? Eu estou fazendo um resumo de toda a história bíblica, tá, irmãos? Então, eles ficaram rodeando aqui o deserto durante 40 anos, vieram, e no final, antes de atravessar para a Terra Prometida, eles pararam aqui nessa região. Tá certo? Então, irmãos, antes da gente continuar, vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos. Nós falamos sobre Iridu, é uma região que ficava aqui, onde, segundo estudiosos, dentro dessa região ficava o Jardim do Éden. Falamos um pouco sobre o dilúvio, a arca, que ela pousou em torno de 800 quilômetros daqui dessa região onde eles viviam na época. No outro mapa eu plotei aqui, tá? Nessa região, mas considerem mais esse lado aqui, tá bom? Na verdade é uma cadeia de montanhas, tá certo? Mas considerem mais esse lado aqui, tá certo? Como o local do Monte Ararat, propriamente dito, onde a arca pousou, tá certo? Falamos sobre Nimrod, que tentou construir o império, né? A Torre de Babel, foi ideia dele, mas deu tudo errado, né? Depois nós falamos
melhor, voltando a Nimrod, né? Nós vimos que a idolatria começou depois da morte dele, tá certo? Que até então não existia idolatria. Falamos sobre Ur, né? Terá e seus filhos, né? A família de Abraão, eles foram aqui para cima, até Arã. Depois nós descemos com Abraão, viemos até Canaã, tá certo? Onde seria propriamente dita a terra prometida, tá certo? Abraão andou por essa região aqui, né? Ele ficava andando essa região, ele ficou mais tempo aqui embaixo, tá? Chegou aí para o Egito por causa da fome, retornou, tá certo? Depois falamos sobre Isaac, seu filho, o filho da promessa. Depois a esposa de Isaac, Rebeca, que veio aqui de Arã. Depois Jacó, que teve que sair fugido, né, de onde eles estavam. Ele foi para Arã. Lá ele formou a família dele, uma família muito grande. Tá certo? Seus 12 filhos desceram e ficaram habitando nessa região aqui. Então depois vem o episódio de José, que ele foi parar no Egito, tá? E com isso a família de Jacó, composta de 70 membros, depois foi parar no Egito também, e em torno de 430 anos, aquelas 70 pessoas se transformaram em mais de 2 milhões de pessoas, que é quando acontece o êxodo. Tá? Eles habitavam nessa região aqui em Gósen. Então eles vieram por aqui, atravessaram o Mar Morto, acamparam aqui no Monte Sinai. Tá certo? Do Monte Sinai, Deus fez daquele povo, né? Daqueles escravos, uma nação, deu leis para eles e levou eles em direção à Terra Prometida. Foi fazendo esse caminho aqui. Só que aconteceu aquele episódio dos espias, que eles não acreditavam que pudessem dominar a terra por causa dos habitantes dela. Eram gigantes, eram bem armados, né? E por causa disso, aquela geração de 20 anos para cima morreu no deserto. Eles ficaram 40 anos circulando aqui essa região. Mais precisamente 38, porque 2 eles passaram aqui no Sinai e depois 38 anos circulando aqui. Aí eles saem, agora está na hora de tomar posse da terra, vêm e param aqui nessa região. Tá certo? Então foi aqui que nós paramos. Então agora nós vamos entrar com o povo de Israel na terra prometida, vamos tomar posse da terra prometida com o povo de Israel. Então vamos fazer o próximo mapa, que vai ser o quê? Nós vamos pegar isso aqui, ó, tá? E vamos ampliar. Tudo bem? Tá certo? Então vamos lá. Então agora vocês vão pegar uma folha, vão colocar ela na posição vertical, vão colocar ela em pé. Ok? Então aqui ó, vamos fazer aquelas divisões mais ou menos no meio, só para nos orientar. Na lateral também. Tá? Então aqui nas laterais. E aqui ó, nas laterais também vamos a metade. Opa, perdão. A metade. Tá certo? Aqui. Vamos dividir aqui também. Tudo bem? A vantagem do vídeo, irmãos, repito, é que pode pausar e fazendo passo a passo. Então aqui só para orientação também, vamos fazer uma linha tracejada bem fininha. Tá? Até aqui embaixo.
Deixa eu apagar aquilo ali. Aqui também. Bem fininha, só para orientar. Tá? Porque agora nós vamos ampliar aquela região que nós vimos, que é Canaã, que é propriamente dito Israel, né? Então, ó, começando daqui do meio, nós vamos vir, passar aqui nesse cruzamento, descer aqui pelo meio, né, dessa linha aqui também pelo meio dessa linha aqui, e fazer uma voltinha e vir até aqui, que é metade também, tá? Então vamos lá, começamos daqui, passamos aqui nesse cruzamento, vamos passar aqui pelo meio e vindo até aqui, ó, metade. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, ó, na direção dessa linha aqui, bem aqui no meio, vocês façam algo assim nesse formato, que é o Mar da Galileia, tá? Aqui é o Mar Grande, tá? Aqui é o Mar Grande, aqui é o Mar da Galileia, tá bom? Então faça um tracinho aqui para cima, uma bolinha menor, que é o Lago de Merom, aquilo que nós já comentamos, depois outro risquinho, e aqui vamos fazer o Monte Hermon, que é onde nasce o Rio Jordão. Tá certo? Aqui embaixo, ó, pegando aqui essa linha no meio dela, nessa direção, vamos fazer o Mar Morto, ou também a Bíblia fala o Mar Salgado ou o Mar de Sal, tá? Que é 3 vezes maior que o Mar da Galileia. E aqui a continuação do Rio Jordão, tá? Desembocando no Mar de Sal, no Mar Morto. Ok? Então pegamos aquela região que nós vimos anteriormente e ampliamos, e é essa aqui. Tá? Lembra, Abraão veio daqui de cima, né? Quando ele entrou na terra, ele veio de Arã, veio e desceu, né? Aqui o Egito, aqui para baixo. Tá dando para visualizar? Tudo bem? Aqui vamos fazer a nossa rosa dos ventos. Para a gente se orientar. Então aqui sul, né? Aqui o deserto ou o oriente, aqui o Mar Grande ou ocidente. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então treinem também esse mapa. Faça umas 5 vezes, que para os irmãos fixarem, que é bom saber isso aí. Aquele que tem o interesse de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, é bom saber esses mapas, tanto esse como aquele outro. Tá bom? Então vamos prosseguir. Então, foi esse mapa que vocês aprenderam a desenhar. Lembram? O povo de Israel deu a volta aqui no deserto e nós paramos aqui, ó, ao norte do Mar Morto. Tá? Nós vamos atravessar o Rio Jordão com o povo de Israel. Tá? A primeira cidade aqui a ser destruída vai ser Jericó. Tá bom? Então aqui eu já deixei esse mapa, que esse mapa mostra a divisão da terra. Nós vamos falar um pouco sobre isso, que mostra a divisão da terra dividindo com as 12 tribos de Israel. Tá? Então já para os irmãos terem uma ideia.
Então aqui ó, o Lago de Merom, tá vendo? Bem pequenininho aqui. Aqui o Mar da Galileia e aqui o Mar Morto ou Mar de Sal. Tá certo? Então vamos lá. E agora, sob o comando de Josué, porque Moisés havia morrido, quem assumiu o comando foi Josué. E sob o comando de Josué, nós vamos atravessar o Rio Jordão. Vamos atravessar o Rio Jordão e vamos entrar na terra prometida propriamente dita. Tá ok? Então aqui em Siló, era uma cidadezinha aqui mais ou menos, em Siló, virou o centro religioso da nação. O tabernáculo ficou aqui, tá? Virou o centro religioso. Então tudo que era religioso, os sacerdotes, tudo ficava aqui nessa região, tá certo? Então a primeira cidade a ser destruída foi Jericó, depois Ai, que ficava mais ou menos aqui. Tá bom? Eu não vou escrever, irmãos, que é complicado de escrever aqui, tá certo? Então Ai, e com isso Josué, liderando o povo, passou a dominar toda a terra. E como que eles dominaram toda a terra? Destruindo todos os povos que habitavam aqui. Lembra quando Abraão chegou aqui, né, que os povos que habitavam ali eram povos extremamente pecadores, idólatras. Então a única forma deles tomarem posse da terra era destruindo esses povos. Tá bem? Só que eles não destruíram todos. Alguns ficaram e isso serviu de armadilha para eles. Porque com o passar do tempo eles viraram a ser idólatras também, fazendo tudo que os povos daqui dessa região faziam. Tá certo? Então, sobre a liderança de Josué, eles tomaram conta da terra, dividiram pelas 12 tribos, como aquele mapa que eu mostrei anteriormente. Tá certo? E depois morre Josué, e eles já estão estabelecidos aqui na terra, e o povo ficou sem liderança. Lembra? Primeiro foi Moisés, depois Josué, e agora o povo está sem liderança. Mas Deus levantava juízes para julgar o povo. Julgar o povo, libertar o povo, tá? Que é chamado a época dos juízes, que durou em torno de 300 anos. Foi a pior época assim para o povo de Israel, foi uma época tenebrosa, é considerado a pior época para eles, tá? Porque eles pecavam, praticavam aquilo que era praticado aqui nessa região. Então, os povos viam determinado povo, aí conquistavam uma determinada região, aí eles clamavam ao Senhor, o Senhor mandava juízes. Então tivemos vários juízes aqui durante esse período de 300 anos. Tá certo? Um não substitui o outro. Então há períodos em que tem um juiz aqui nessa região e ao mesmo tempo outro juiz nessa região. Tudo isso mandado por Deus para libertar o povo, para proteger o povo e para julgar o povo. Tá? Mas foi um período tenebroso para Israel. Temos a história de Ruth, que acontece dentro do período de Juízes, tá? O livro de Ruth, tudo que aconteceu, ela era aqui mais ou menos dessa região e veio para cá, a família dela veio para cá, e aqui acontece aquela história e ela volta para cá com Noemi. Tá bom? Então no final desse período, né, dos juízes, o que o povo de Israel pede para Deus? Pede um rei.
eles não queriam mais ser governados por Deus, porque o período aqui era o teocrático, ou melhor, o governo do povo era o teocrático, era Deus que governava o povo. Tá? Então o último juiz desse período, que é Samuel, o povo pediu para ele o rei. E Deus deu esse rei para o povo, que foi o rei Saul. Então aqui agora nós entramos no período dos reis. Tá certo? No período da monarquia. Então Israel está dividido em duas fases. O Reino Unido, tá? Que é quando começou esse período da monarquia. Teve 3 reis nesse Reino Unido. O primeiro foi Saul, depois Davi e depois Salomão. Cada um reinou 40 anos. Então dando um total de 120 anos esse Reino Unido. Tudo bem? Então o que aconteceu? No final desse período, morre Salomão. Então o seu filho, chamado Roboão, toma o seu lugar. Tá certo? Então Roboão substitui Salomão. Mas olha só o que aconteceu. No período de Salomão, existia um homem chamado Jeroboão. E a Bíblia dá a entender que Salomão não gostava muito dele. Teve uma desavença entre Salomão e Jeroboão. E Jeroboão saiu fugido. Foi embora de Israel e foi para o Egito. Tá certo? Então quando assume o filho de Salomão, o Roboão, Jeroboão volta. Jeroboão volta e quer fazer as pazes com Roboão. Só que Roboão, atendendo ao conselho de amigos dele, fala para ele: olha, a minha mão vai ser mais pesada que a do meu pai. Aí com isso Jeroboão se entristece. E o que ele faz? Ele vai para o norte e leva 10 tribos com ele. Tá certo? E o reino então é dividido. Aquele Reino Unido que nós vimos com Saul, Davi e Salomão, ele é dividido. Então ele fica dividido mais ou menos aqui, ó. Nessa região. E aqui ficou sendo Israel, a capital Samaria, que era aqui. E aqui ficou sendo Judá, como capital Jerusalém, que era aqui. Ok? Então Samaria, a capital do Reino do Norte, ou Israel do Norte, ou Israel. E aqui embaixo Jerusalém como a capital de Judá, ou Israel do Sul, ou o Reino do Sul. Tá bom? Aí o irmão tem que ter cuidado de quando lê a palavra de Deus, quando chega aqui nesse período, porque tem hora que é mencionado Israel como todo o povo de Deus. E tem hora que é mencionado Israel apenas como o Reino do Norte. Então quando os irmãos lerem a Bíblia, se atentem a esse detalhe. Pelo contexto é fácil saber de quem está sendo falado, né? Se é Israel todo, o povo todo, né? Ou o Israel dividido, o Israel do norte. Tá certo? Então Jeroboão veio para cá, trouxe 10 tribos com ele para cá, nesse reinado aqui, e aqui embaixo ficaram 2 tribos. Tá ok? E o que Jeroboão fez? Ele ficou com medo do povo aqui descer para vir adorar em Jerusalém, que agora a capital religiosa não era mais Siló, agora era Jerusalém. Então ele ficou com medo do povo descer. Então o que ele fez? Aqui em Betel,
E aqui em Dan, ele colocou estátuas de bezerro de ouro. Então, tanto aqui em Dan, como aqui embaixo em Betel, né, passou a ser o centro religioso de Israel do Norte. Tá certo? Passou a ser o centro religioso. Por causa disso, que Jeroboão colocou um bezerro aqui, e as pessoas não iam mais para Jerusalém adorar, adoravam esses bezerros. Por isso que aqui no norte, em Israel, né, ou em Israel do Norte, havia muita idolatria. E não teve um rei que se aproveitou, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Todos os reis aqui de Israel foram maus diante dos olhos do Senhor. Tá certo? Então Israel do Norte, capital aqui, nós já falamos, Samaria, durante a sua história teve 9 dinastias e 19 reis. Durou mais ou menos, esse período aqui, 250 anos. 19 reis reinaram aqui, começando com Jeroboão, que foi aquele que dividiu, né? Foi levando as 10 tribos aqui para cima. Tá certo? Ele dividiu, mas tudo começou com Roboão. Se ele tivesse aceitado Jeroboão, isso não teria acontecido. Tá certo? Então, 9 dinastias. Dinastia é o quê? Dinastia é uma família reinando. Então, uma determinada família, ela reinou 1, 2, 3, 4, 5 da mesma família. Então, aquilo é considerado dinastia. Depois muda para outra família. Tá? Então, teve 9 dinastias. Tá certo? Saindo 19 reis. Tá? E lá no sul, a capital, como já falamos, é Jerusalém. E teve uma dinastia, que foi a dinastia de Davi. Todos eles, os reis de Judá, os reis do Reino do Sul, na genealogia deles, todos eles vêm de Davi. Então só teve uma dinastia, uma família, né? E 20 reis reinaram aqui durante um período de mais ou menos 350 anos. Tá ok? Tudo bem, irmãos? Então vamos prosseguir. Esse período dos reis ele é interessante porque tudo que aconteceu nos livros poéticos, né, com exceção de Jó, então os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, tudo aquilo aconteceu nesse período dos reis de Israel, da Israel e Judá. Tá certo? Os profetas se levantaram nessa época. Tá? A maior parte dos salmos, os provérbios de Salomão, tudo isso aconteceu durante esse período dos reis. E os profetas que apareceram neste período, tanto profetizando para o norte como para o sul, tá? Esses profetas foram divididos em duas categorias. Os profetas não literários. O que quer dizer não literários? Aqueles que não escreveram, eles só profetizaram. Tipo Eliseu, Elias, Natã. Tá? Eles só profetizaram. Tá ok? E os profetas literários,
que são aqueles que escreveram. Tá? Seus escritos depois vieram se tornar a palavra de Deus, vieram fazer parte do cânon sagrado. Né? Que temos Daniel, Ezequiel, Isaías e outros. Tá? Então surgiram esses dois tipos de profetas aí, aqueles que escreveram e aqueles que não escreveram. Mas eram profetas da mesma forma, com o mesmo grau e nível de importância. Então, mesmo com os profetas chamando a atenção das nações, né, no caso norte e sul, o povo não se arrependeu e foi levado para o cativeiro. A Síria, né, a Síria veio daqui de cima, ó, e levou Israel do norte para o cativeiro. Tá certo? Isso a Síria. E 100 anos depois, vem a Babilônia, também dessa região, e leva o reino do sul. Tá? Leva o reino de Judá. Tá ok? Então Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou Judá, levou em 3 levas. Né? Inclusive na primeira leva, Daniel foi nessa primeira leva. Tá certo? Eles levaram primeiro as pessoas mais importantes, depois na segunda leva as pessoas que ficaram, que também de uma certa importância, e por último aqueles menos importantes. Então, Nabucodonosor levou praticamente todo o Judá para o exílio. E como os profetas já haviam profetizado, 70 anos depois, eles retornariam do exílio. Tá? Eles voltariam, Babilônia era por aqui, eles voltariam para a terra deles. E foi o que aconteceu. Isso aí é narrado com Esdras e Neemias. Então foi isso que aconteceu com Israel. Tá? Agora eu estou falando de Israel como uma nação toda. Tá? Então foi isso que aconteceu. Foram para o exílio, retornaram 70 anos depois. Alguns não quiseram mais voltar, ficaram lá espalhados por aquelas nações. Tá? Com Esdras e Neemias, eles retornaram, construíram os muros de Jerusalém, reformaram o templo. Mas só que eles nunca mais foram donos da terra. Eles tinham permissão de morar lá, mas eles nunca mais foram donos. Perderam a bênção. Né? Era a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e eles perderam a bênção por causa do pecado. Tá certo? Então essa é a história de Israel. E Israel só voltou a ser dono dessa terra, né? Só voltou a ser dono dessa terra em 14 de maio de 1948. Que até então, desde esses exílios todos, né? Tanto aqui a parte norte, sul, depois no ano 70 da era cristã, Jerusalém é destruída, eles são novamente espalhados. Eles só voltaram a ser dono novamente só em 1948, no dia 14 de maio. Tá bom, irmãos? Então terminamos a nossa viagem de 3.600 anos. Eu espero ter conseguido passar para os irmãos tipo um filme, uma imagem de tudo aquilo que está registrado tanto no Pentateuco como nos livros históricos. É claro que é tudo bem resumido, os irmãos vão estudar cada livro individualmente, né, um por um, Gênesis, Êxodo, Levítico, e assim vai. Então, tá certo? Mas eu espero
ter conseguido chegar ao objetivo, que era dar uma visão global, panorâmica, de tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Tá ok? Tudo bem? Então é isso aí. Espero ter atingido esse objetivo, tá bom, irmãos? Então que Deus abençoe a todos.